Beleza. Agora, alguns exercícios de aproximação assintótica que a gente vai resolver. Primeiramente, esse exercício aqui, que fala: seja n pertencente aos naturais. É verdade que... Daí tem a letrinha A e a letrinha B. Esse exercício aqui é da primeira prova que foi aplicada em 7 de julho de 2022, que foi o primeiro semestre de 2022, né? 2022-1. Tá tudo atrasado, por isso que julho é o primeiro semestre de 2022, né? Se eu não me engano, é mais ou menos isso mesmo. Enfim, pouco importa. Sobre o exercício, vamos começar. Ele pergunta: seja nzinho pertencente aos naturais. É verdade que... Daí, letrinha A, vamos começar por ela. Combinação de n escolhe 3, ou binômio de Newton, n3, como você preferir chamar, é aproximadamente igual a n ao cubo sobre 6. Bom, como é que a gente começaria essa prova? Existem duas maneiras que a gente pode pensar em fazer essa prova, né? Existem aquelas formulazinhas que nos permitem acertar os exercícios de aproximação assintótica. A primeira formulazinha fala o seguinte. Só ver se tá dando pra ver bem. Ajeitando aqui o tripé. Aí. Limite de f de n sobre g de n para n tendendo ao infinito tem que ser igual a 1. Ou f de n tem que ser igual a g de n, que multiplica 1 mais 1 epsilon de n, onde o limite para n tendendo ao infinito desse meu epsilon de n vai ser igual a 0. Tá certo? São as duas maneiras de se resolver os exercícios de aproximação assintótica. As duas formulazinhas que a gente costuma usar. Então, assim, você consegue provar que f de n é aproximadamente igual a g de n se o limite de f de n sobre g de n para n tendendo ao infinito for igual a 1. Ou se f de n pudesse ser escrito como g de n que multiplica 1 mais um epsilon de n, onde o limite para n tendendo ao infinito de epsilon de n vai ser igual a 0. É meio confuso, mas dá para entender. Vamos começar então. Ele está nos perguntando se n combinação n escolhe 3 é aproximadamente igual a n ao cubo sobre 6. Vamos dar uma olhada. Primeiramente, vamos começar com o que a gente tem, a combinação de n escolhe 3. O que é a combinação de n escolhe 3? É aquela formulazinha da combinação, né, de ensino médio e tal. N fatorial sobre n menos 3 fatorial, 3 fatorial, certo? A gente pode abrir esse n fatorial, só ajeitar aqui novamente, perdão. A gente pode abrir esse n fatorial como sendo n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3 fatorial, sobre n menos 3 fatorial, que multiplica 6, que é 3 fatorial, né? N menos 3 fatorial, corta com n menos 3 fatorial, a gente vai ter n... Vou até escrever aqui. Vou tomar o espacinho do b, mas não tem problema, depois a gente faz esse b. N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 sobre 6. É isso que a gente tem. N vezes n menos 1. Vamos resolver parte por parte. Dando para ver bem? N vezes n menos 1 vai ser n ao quadrado menos n, daí aqui ainda vai estar sobrando, que multiplica n menos 2, dividido por 6. Isso aqui vai ser o quê? N ao quadrado vezes n ao cubo. N ao quadrado vezes menos 2. Menos 2n ao quadrado. Menos n vezes n. Menos n ao quadrado. Menos n vezes menos 2. Mais 2n. Dividido por 6. Ou seja, o que a gente tem é n ao cubo menos 3n quadrado mais 2n, tudo isso sobre 6. Bom, a gente não estava querendo ver se n ao cubo sobre 6 é aproximadamente igual a combinação de n escolhe 3?
Então, a gente pode simplesmente utilizar essa fórmula de baixo, onde n escolhe 3 vai ser igual, que é o nosso f de n, vai ser igual ao nosso g de n, que é o que a gente quer provar que é aproximadamente igual ou não, né? Ou seja, n ao cubo sobre 6, que multiplica. Se a gente ver o que a gente tem aqui, a gente deixou isso aqui em evidência, então vai multiplicar 1 para voltar a ser ele mesmo. Daí, n ao cubo sobre 6, para virar 3n ao quadrado sobre 6, bom, precisa multiplicar por 3 e dividir por n, né? Porque deve ficar 3n ao quadrado sobre 6. Aqui, perdão, aqui é menos 3, né? Porque é menos 3n ao quadrado sobre 6. E 2n, para se tornar 2n, tem que multiplicar por 2 e dividir por n ao quadrado. Deu para entender por quê? Porque se você pergunta assim, n ao cubo sobre 6 multiplicado pelo quê vai dar 2n sobre 6. Bom, sobre 6 você pode manter. O n ao cubo você quer que vire n, então você divide por n ao quadrado. E daí você quer que sobre um 2 aqui em cima, então você tem que multiplicar por 2 também. Se você for ver, 2 sobre n ao quadrado multiplicado por n ao cubo sobre 6, vai cortar aqui e vai ficar 2n sobre 6, entendeu? É um negócio que você vai pegando com o tempo, mas você tem que pensar e tem que raciocinar um pouco a respeito. A gente chegou naquela fórmula que a gente queria, né? Onde f de n igual a g de n, que multiplica 1 mais um epsilon de n. Quem que é nosso epsilon de n? Então, eu vou colocar onde epsilon de n é igual a menos 3 sobre n mais 2 sobre n ao quadrado. E isso aqui, para n tendendo a infinito, claramente é zero. Por quê? Porque só tem a variável n no denominador desses dois valores. Então, conforme n cresce, esse valor vai sendo dividido por um valor cada vez maior, até que se torne zero. Dá para entender isso aí claramente? Então, por exemplo, 2 sobre n ao quadrado. Conforme n vai crescendo, esse valor vai diminuindo. Quando n tende a infinito, esse valor tende a zero. Por isso que o limite de epsilon de n, para n tendendo a infinito, é igual a zero. E, portanto, a gente pode falar que n escolhe 3 é sim aproximadamente igual a n ao cubo sobre 6. Tá certo, minha gente? Teria como fazer esse aqui usando essa primeira fórmula também? Não sei, vamos testar. Então, a gente teria que provar que limite para n tendendo a infinito de... perdão. Combinação de n escolhe 3 sobre nosso g de n, que vai ser n ao cubo sobre 6. Isso aqui tem que ser igual a 1. Vamos ver se vai ser? O que é n escolhe 3? Vamos fazer aquela mesma coisa. Vai ser n fatorial sobre n menos 3 fatorial, 3 fatorial. E embaixo mantém o n ao cubo sobre 6. Certo? Isso aqui vai ser... A gente pode realizar aquelas mesmas operações, perdão pelo gaguejo. N fatorial sobre n menos 3 fatorial vezes 3 fatorial vai ficar n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, tá certo? Divididos por 6, porque o n menos 3 fatorial cortou com o n menos 3 fatorial que tá aqui. Posso até escrever para ficar bem claro. Tô fazendo tudo embaixo, perdão, gente. n menos 3 fatorial, e aqui n menos 3 fatorial. Cortou aqui, cortou aqui. Isso tudo sobre n ao cubo sobre 6. Isso aqui vai ficar o quê? A gente já viu aqui em cima, né? A gente já fez todos esses cálculos. Realizando esse cálculo, a gente vai ter, então, n ao cubo, menos 3n ao quadrado, mais 2n. Deixa eu dividir bem aqui. Sobre 6. Daqui a gente pode passar essa parte que está dividindo, multiplicando pelo inverso, né? Então, o 6 que está dividindo passa multiplicando, aqui o n ao cubo. Vai ficar como? 6 vezes... Vamos ver. Eu vou passar para outra folha para ver como é que vai ficar, beleza? Vou pegar uma folha nova aqui. Então, o que a gente tem por enquanto? A gente tem 6 que multiplica isso aqui tudo,
Então vai ficar 6 que multiplica n ao cubo menos 3n quadrado mais 2n sobre 6 que multiplica n ao cubo. 6 corta aqui e aqui, certo? Daí a gente vai ter o quê? N ao cubo menos 3n ao quadrado mais 2n divididos por n ao cubo. Ai, peraí. Oi, gente, retomando, desculpe aí pelo despreparo. Mas basicamente, a gente tinha parado aqui, deixando o 6 em evidência, corta o 6 com um 6, até aí tudo certo, eu só tive que parar um pouco o vídeo para dar uma pensada. Mas no final das contas estava bem na cara, assim. Aqui o que a gente vai fazer é simplesmente botar o n ao cubo em evidência, para poder cortar o n ao cubo com n ao cubo. Então vai ficar o quê? N ao cubo, que multiplica 1, para voltar a ser ele mesmo, daí ele multiplica 3 sobre n, porque daí vai ficar n ao cubo vezes 3 sobre n, 3n ao quadrado, que é exatamente o que ele tinha aqui em cima. E para voltar a ser 2n, ele tem que multiplicar por 2 sobre n ao quadrado, porque n ao cubo sobre n ao quadrado vai ficar n, e 2 vai ficar 2n. Daí você pega e corta o n ao cubo com n ao cubo, o que vai te sobrar? 1 menos 3 sobre n mais 2 sobre n ao quadrado. E daí a gente estava vendo o limite para n tendendo a infinito do que a gente tem agora, que é 1 menos 3 sobre n mais 2 sobre n ao quadrado, vai ser igual a quanto? Bom, esse aqui, conforme n cresce, vai sumir do mapa, e esse aqui também. Por quê? Porque o n está no denominador apenas, então vai ficar um valor, uma constante, que no caso é 3 ou 2, sendo dividido por um valor que tende a infinito, então vai ser 0, certo? Porque está sendo dividido por um valor imenso. Vai sobrar só 1, que é a única coisa que não está dependendo de n aqui. Então a gente provou que limite de n tendendo ao infinito de n escolhe 3 sobre n ao cubo sobre 6 é igual a 1. Daí, novamente, portanto, n escolhe 3, aproximadamente igual a n ao cubo sobre 6. Tá certo, gente?